Boa noite, estamos aqui começando a nossa primeira conversa aqui no Cacilda. A nossa ocupação começou semana passada e vai até setembro. A ideia é todas as semanas ter um artista residente, esse artista apresenta espetáculos, faz laboratórios, faz oficinas. E às quartas-feiras a gente tem, com a presença desse artista e outros convidados da cidade, uma conversa em torno de temas que têm a ver ou não com a dança. Hoje o artista que faz a semana residente é o Kleber Lourenço, que está aqui, e que vai apresentar o trabalho dele sexta, sábado e domingo. E hoje vai conversar um pouco com a rede, vou falar o nome correto? Não sei. A rede carioca, rede de novos coreógrafos negros, que eu já botei o carioca, mas não é carioca, pode se expandir para a galáxia, na verdade, né? Mas é uma rede de jovens artistas que estão discutindo algumas questões relacionadas à criação artística em dança e que passam por questões que têm a ver com a identidade negra. Então, como o trabalho do Kleber também, esses trabalhos que ele está apresentando aqui, falam disso de certa forma, a gente achou que era uma discussão importante. É muito informal, então eles vão se organizando aqui para falar, mas acho que nós que estamos na plateia estamos aqui também para trocar, e a ideia é justamente isso, é meio que um grupo de estudos aberto. Então, a gente só vai pedir para organizar um pouco, de não falar todo mundo junto, porque a gente está gravando, e a ideia depois é esse vídeo ficar disponível na internet para pessoas, estudantes que estão interessados no tema, poderem ver o que o pessoal está discutindo, tá? Vou passar para o Kleber, obrigada a todo mundo que veio. Bom, então como a Anaís falou, boa noite, eu sou o Kleber, eu vou falar um pouquinho, vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da minha trajetória, desse ponto de partida aqui no projeto e para esse bate-papo de hoje. Bom, eu sou pernambucano, nascido lá no interior de Pernambuco, depois eu saí, viajei, fui morar em outros lugares e tenho uma formação em teatro e dança. E os meus trabalhos que eu venho desenvolvendo hoje como intérprete criador, eles tocam nessas duas linguagens, na linguagem do teatro e da dança, no campo performativo, mas partindo da linguagem do teatro e da dança. E um dos espetáculos que eu vou apresentar aqui no projeto chama-se Negro de Estimação, que é um espetáculo que surgiu a partir do livro Contos Negreiros, do Marcelino Freire. Então, eu utilizo os contos do livro para poder tocar em algumas questões relacionadas à identidade racial e a esse papel de desigualdade social que a gente tem aqui no país. Assim. E, bom, e outras coisas vão permeando o espetáculo dramaturgicamente, com relação com matrizes africanas, os rituais e etc. Então, com esse espetáculo e os outros espetáculos que estou apresentando, que de alguma maneira tocam na questão da identidade, do corpo, o espetáculo que eu vou apresentar no Jandira, que se chama Jandira, que eu vou apresentar no sábado, toca na questão de gênero, fala sobre arquétipo feminino, então a partir de um corpo masculino, então trabalhando com imagens do arquétipo feminino. E o último trabalho que eu vou apresentar no domingo, que é um trabalho que acontece na rua, lida especificamente toca nas questões da manifestação popular do Nordeste, de uma maneira relida, carnavalizada, e aí para discutir a relação entre espaço público e privado, sobre os estereótipos na figura do nordestino e tal. Então essas questões todas ligadas à identidade, quando a gente estava pensando esse bate-papo, a Anaís me lembrou da rede, ela falou da rede para mim, e eu achei que seria muito interessante convidar a rede, a gente ter a rede aqui para conversar sobre as questões da rede. Na verdade, a rede é se apresentar, a gente fazer um bate-papo informal, e essas questões serem levantadas, e a partir dessas questões a gente conversar um pouco sobre tudo isso. Então, a rede está aqui, representada pela Mônica, o Vitor e o André. E aí eles vão falar um pouquinho, vão apresentar a rede, como é que surgiu e tal, e a partir daí a gente vai pontuando a conversa. Boa noite, eu sou Mônica da Costa, agradecer ao Panorama, Anaís e Edu, ao Kleber também, pelo convite. A rede somos todos nós aqui no Rio, né? Na verdade somos eu, Vitor Dório, Morena Paiva, André Berni, Tamar Vasconcelos e o Diego Dantas, que chegou recentemente, assim, presença chegou recentemente. Na verdade, o Diego estava em contato com a gente por e-mail
E ele estava trabalhando em São José dos Campos, e agora que ele voltou, ele se integrou, né, com presença. E assim, a gente tem uma história recente, a gente combinou um pouco de falar um pouco mais da rede, das questões da rede, de como foi o nosso encontro. E eu vou começar e depois todo mundo vai falando, né? E a partir daí, acho que vão surgindo um pouco das trajetórias também individuais, das trajetórias artísticas, né, e tudo mais. Então, a gente se encontrou em novembro do ano passado, no Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. Foi o nosso primeiro encontro, assim, né? E era um encontro no qual estávamos justamente nós, 5, né? Mais a Carmen Luz, que é uma coreógrafa, se todo mundo conhece, não sei se todo mundo conhece, né? Uma coreógrafa bastante conhecida aqui no Rio, no Brasil, né? O Wagner Carvalho, que é diretor do Festival Brasil Nova Berlim e curador. O Gil Santos, que é atualmente administrador lá no Centro Coreográfico. E a Meimona Kofi, que é uma bailarina de Berlim, ela tem dupla nacionalidade entre Berlim e Benin, e a gente tinha se conhecido lá em Berlim, em abril do ano passado, e ela estava aqui de passagem no Rio com a companhia do Marcel Beffa, do Panorama, e quis ir lá, quis participar. E aí, na verdade, assim, esse encontro, essa intenção de, que ainda não era rede, né, de fazer um encontro de novos coreógrafos negros em dança contemporânea, no novembro do ano passado, já veio de outras iniciativas, assim, de outros acontecimentos que aí foram, acho que ganhando corpo, e a gente chegou até isso. Então, um deles foi uma iniciativa, primeiro, assim, os encontros nossos, né, em várias situações, contextos, um deles no próprio Laboratório do Panorama de Dança, em parcerias entre a gente, em identificações artísticas e políticas, né? O coletivo Pague Leve, que é o coletivo formado pela Morena, pelo Italmar e pela Marina. E duas outras iniciativas. Uma que foi uma rede de novos coreógrafos que a gente tinha começado bem virtual, que envolvia outras pessoas, ainda não tinha tanto esse recorte da questão negra. E um núcleo afro-brasileiro de dança, que é a Carmen Luz, foi uma iniciativa da Carmen, que ela começou a fazer na primeira Semana Negra, que foi em 2010. E nesse núcleo estavam eu, Wagner Carvalho, Gil Amâncio, Elidio Pita, Luciane Ramos, de São Paulo. E a intenção dela era formar esse núcleo, né, com pessoas de diversos espaços e cidades também, para começar a pensar algumas questões, elaborar projetos, eventos relacionados a essa questão negra na dança, né? Mas esse núcleo, né, por diversos motivos, ele não foi muito adiante. A rede maior também não foi, né? A gente ficou mais num contexto virtual e também não teve grandes desdobramentos. E aí a gente se encontrou em novembro, né, aproveitando também a presença do Wagner aqui. A gente já estava conversando sobre isso há algum tempo. Tinha uma ideia de fazer um festival relacionado a essas questões, mas a gente percebia que tinha uma construção anterior necessária, assim, né? E a gente se encontrou em novembro para discutir uma série de questões, desde compartilhar experiências nossas que passavam por essa inquietação, esse desconforto com qual é a nossa presença, nossa individualmente, enquanto grupo, de outros artistas negros na dança contemporânea brasileira e carioca, que lugar é que a gente tem ocupado, que lugar o corpo negro ocupa na dança contemporânea, que lugar as danças negras ocupam na dança contemporânea, né? Como é esse estranhamento e uma série de preconceitos que a gente percebe. E isso desde formação em dança, seja formação livre ou formação curricular, né, de nível técnico e universitário, até a presença em festivais pelo Brasil inteiro, a presença em diversos espaços, né, colaborativos, em residências e tudo mais, percebendo que a gente, em número, nós somos muito poucos, né? E então também qualquer presença que a gente faça é uma presença que pontua bem a nossa característica. E, na verdade, chegar a essa questão negra, se assumir uma rede de novos coreógrafos negros,
demorou um tempo, a gente ainda ficou um tempo discutindo, mas quais são as implicações desse recorte, né? Quais são as questões entre racismo e antirracismo que isso implica, isso tudo, né? E aí a gente foi passando por uma série de situações que a gente pôde compartilhar em novembro, que foram trazendo à tona a legitimidade de marcar esse lugar, né? Então, de fato, é legítimo a gente marcar esse lugar enquanto... E algumas situações foram aqui mesmo, uma discussão que a gente teve, uma discussão que aconteceu depois de um espetáculo do Luiz de Abreu, aqui no Cacilda durante a ocupação manifesta, e que a plateia levantou o fato de que perguntou para o Luiz como que ele se sentia nessa solidão enquanto único artista negro da dança contemporânea. E aí foi uma grande polêmica, porque estávamos presentes na plateia eu, Carmen também, né, de um lado, e a Carmen pontuou algumas questões, eu também, e comecei a levantar uma série de nomes do Rio e de outros colegas de novas e velhas gerações que fazem dança contemporânea, que são negros, mas que não necessariamente na estética que o Luiz particularmente cria, produz, né, e marca, né. Carmen também pontuou uma série de outras questões nesse sentido, falou muito do olhar da dança contemporânea, do cuidado que a gente tem que ter quando a gente começa também a considerar a dança contemporânea somente uma determinada via e que, mal ou bem, que a gente vai percebendo é que é uma via de pensamento de construção estética bastante europeizada. E aí como é que fica essa construção, esse diálogo, quando a gente tem outras motrizes em jogo, né, brasileiras, negras, africanas e de outras culturas também. E aí isso levantou uma grande discussão que fez a gente perceber mais ainda essa necessidade. Então, de fato, é importante, até entre nós, a gente ainda tem essa consciência de presença, de visibilidade, de importância de falar dos outros, né? E aí uma das questões que a gente já tinha nessa época, que já tinham vindo gente, qualquer hora que pegue, era essa necessidade de referência. A gente combinou, a gente marcou, uma das nossas ações políticas era fazer autorreferência, já vinha da Nova Rede, né? De qualquer espaço que a gente estivesse, como uma ação de fazer conhecido o trabalho de novos artistas mesmo, qualquer espaço, fosse um espaço acadêmico, seminário, festival, oficina, a gente fazer referência aos trabalhos de outros colegas, né? André, por exemplo, dava aula de história da dança no curso de produção cultural, e aí eu lembro que durante a Semana Negra da Dança, que foi em 2010, feita pela Carmen Wislar, uma das coisas que você tinha comentado era isso, né, que desde aquele momento, desde a semana, isso fez você mudar um pouco, né, até desde o conteúdo até o modo, né, de ensinar a história da dança para aquele curso, e uma das coisas que você estava adotando era essa, de fazer referência a trabalhos da nova geração de artistas da dança e tudo mais. E aí a gente se encontrou em novembro e discutiu uma série dessas questões de como tinha sido isso na formação de cada um. O Wagner Carvalho já tinha uma pesquisa chamada Corpo Negro na Dança Contemporânea, e ele já tinha entrevistado alguns de nós e outros artistas para o Brasil inteiro. Então a gente pôde também compartilhar um pouco, né, com esses artistas através dos depoimentos e online, e-mail, como é que eram essas experiências em cada cidade, em cada estado, né, em cada história, desde as pessoas que tinham passado pela formação tradicional de balé até as que tinham uma via completamente entrecortada de dança, né, como eu, como o André, como alguns de nós aqui, né, Tomar também. Uma trajetória não muito tradicional, né? Que marca a diferença. Agora eu estou mostrando assim para minha amiga. Mas meu nome é Itamar, eu trabalho mais performance, designer, essa questão da história, essa formação recortada. Eu acho que eu quis construir essa formação recortada para realmente causar diferença, porque tudo que você falou realmente era algo que, quando você não está na dança, por eu ter uma construção recortada, né, você é muito espectador. E por ser espectador, não sabe se em termos de cultura,
Eu creio que o espectador faz parte da comunidade, do social, não é publicitário. Se eu, na questão dos editais, da história, governamental, da questão pública, ela está fomentando algo para a sociedade, que no caso é a cultura, então não há essa separação mercadológica. E se há, são questões internas ou estão paralelas. Então quando se entra, percebe-se a questão. Mas esses objetos não falam do meu, ou do mim, ou do nós, ou daquilo que eu vejo quando eu vou pegar trem, ou quando eu vou na praia, enfim, independente de onde se mora, né? Tudo eu falo em contexto, fico muito atento, que tudo eu acho que a gente fala no contexto muito carioca também. Só as pessoas, a gente tem contato com outras pessoas de fora, mas eu quero reportar que é bem também carioca. Aí eu acho que também é válido a brincadeira, porque é um contexto carioca, que a gente não sai em outro lugar, é diferente, que a gente não mora lá e o corpo tem essa relação de permanência, até se agregar, enfim. Quando eu vejo essa identidade, eu venho de uma formação militar, 10 anos como militar, e eu falo, não, agora eu trabalho com arte. Então, saio dessa história e entro para a área de circense, que me mostra os caminhos da dança, né? Os movimentos, as técnicas. E aí eu vejo que é um lastro, todos eurocêntricos. Mas aí eu não, quero ir para um lastro diferente, onde há um encontro. E tem também uma questão social, uma questão que tem que se perceber que é geográfica, né? Aquele lugar demanda uma certa grana para ir, demanda uma certa grana para conhecer aquela informação, a sonegação não existe. Então, esse tipo de pensamento político se tornando assim uma história. Em 2003, 2002, o Circuito Carioca de Dança, você vê essas danças indo para lá, para a Zona Norte, ou então vendo em lugares mais públicos, você percebe que agora começa a ver um querer dialogar com as outras áreas, não é tão mercado, então eles começam oficinas, então esse desdobramento social começa a abrir. E eu percebo, mas não, e o carnaval? Como é que é essa história de dançar no carnaval? Eu dançava em várias escolas, principalmente em aulas coreografadas. Então você aprende por ali, entre o AFA, entre outros, conhece outros professores, como Charles Nelson, Pacheco, Hilton, entre outros, Carlinhos, Fábio Batista, que também foi da Companhia Étnica, da Carmen Luz, entre outros. Você percebe que há esse paralelo, no real, ele é dividido, ele é segregado. Se no real ele é segregado, então, no mínimo, o governo tem que, pelo menos, perceber a diversidade. A gente está aqui, eu creio que a rede é para isso. A gente está ocupando, eu acho que não com um discurso complementar, que a gente colocou, como assumir esse coreógrafo negro, mas de uma maneira pontuar, mas também provocar, né? Creio que essa provocação, sim. Todos aqueles que têm afinidade não vão se sentir provocados de uma maneira negativa, mas vão positivamente levar a ideia e dizer, não, é verdade, eu não posso me apropriar do samba e colocar na minha dança contemporânea, sem dar leitura e referência a pelo menos aqueles que sempre trabalharam, sempre tiveram uma relação, e citá-los. E principalmente dentro das cadeiras, que alguém, eu vou até falar uma coisa que eu até fiquei planejando para ver se eu conseguia falar aqui. Mas não sei, alguns aqui vão ser, quem sabe, convocados para promover, fazer curadoria de editais. Então que lembrem lá na hora que há uma diversidade, que há uma trama complexa que vai pesar. Não adianta que com conceitos simplistas de julgamento vão cortar um edital. Não, tem que pensar mesmo o que esse projeto realmente vai fomentar, o que ele realmente precisa ser observado. E eu ainda vou falar mais, eu participei agora, que a gestão já mudou, em Nova Iguaçu, da Coordenadoria de Promoção à Igualdade Racial. Então, a gente tem que lidar com essa secretaria, que por dentro que é uma das cadeiras da prefeitura, que tem aqui no Rio de Janeiro, mas eu fiz por Nova Iguaçu, que ela tem uma postura de também agregar não racialmente só o negro, mas o indígena, mínimo. E também as outras que estão paralelamente convivendo e construindo o nosso espaço, porque ele é dinâmico, que nem dança. Nessa história tem que incluir o indígena. Então, por que os editais, enfim, não trazem, ou os nossos projetos também não têm uma relação, pelo menos até quando eu era espectador, eu tinha essas questões, né? E agora como agente, porque parece que quando a gente se reúne,
entra, por mais que tenha um histórico recortado, que agora, particularmente, Coletivo Pai Leve, eu morei mais uma, Marina Pacheco, a gente entrou no contexto, trabalhando, estudando, fazendo relações, construindo o público de maneiras diferentes, pela rua, pela galeria, para chegar no teatro, faz com que a gente tenha uma certa autoridade para chegar e dizer, como agora. E essa relação é que tem que ser historizada, que é o que a gente está tentando construir, precisa ser referenciada para ser reverberada no espaço de domínio dos outros, independente se são afrodescendentes ou não, se são indígenas ou não, interdependentes, e precisam ser realmente endossadas pelo poder público. Então é importante, pelo menos, se galgar. E os desdobramentos vão acontecer naturalmente. Os textos precisam ser ditos, pessoas precisam perguntar mais. Vou dar um exemplo básico. Tem um coreógrafo, Chad Nelson, né, que eu gosto de citar, porque é uma pessoa que eu vi toda vez na Lapa. Antes da Lapa ser isso hoje, era um lugar onde era travestis, prostitutas e da marginália, era algo que... Não vou tocar nessa cidade. O melhor hoje do Rio de Janeiro é o Baixo Leblon. Quem ia à noite, né? Frequentava a noite do Rio. Até 90, 89, 90, 97, ou 2010, 2003, 2005. Quando vai para lá, todo mundo agora quer ir, mas ele estava dando aula afro lá. Né? Ele estava fazendo outras relações, estava habitando, povoando aquele lugar, com pessoas, jovens, adolescentes, que estavam na escola municipal, não tendo aula ou não, e não tinha um projeto para botar uma dança que ele poderia levar lá para dentro. Né? Que são a maioria também de matriz, que você sabe também que na Zona Norte a maioria é matriz afrodescendente, constitutivo de gente, principalmente Madureira, também por causa do lá, psicogeograficamente acontece isso. Então, é uma percepção complexa que, como pessoas de mestrando, que sabe, doutorado, que fazem dança, só pensam filosoficamente, que é um padrão eurocêntrico, mas tudo bem, existe filósofo negro, enfim, também, tudo bem, nada contra. Mas que elas sempre pontuam nesse caminho, esquecendo a diversidade. Né? Aí eu creio que é um problema de autoestima brasileiro. Sim. Então, concluindo, o problema de autoestima brasileiro, então eu falo, poxa, então, qual é a essência brasileira, de uma certa forma, essa dança, esse movimento? Mas a arte que faz o seu próprio desdobrar e tal. Mas pelo menos dá um toque, sabe? Para que haja uma referência, um encontro, algum objeto, né? Para poder as partes estarem ali de uma certa forma. Mas eu acho que é isso. Estava pensando, você estava falando sobre essa questão, né? Por que as pessoas não olham sobre essa questão da identidade, de ser brasileiro? Eu acho que é uma das questões que a gente tem discutido muito, que foi um pouco que mobilizou, foi uma das questões que mobilizaram, né, a criação da rede também, que era uma questão um pouco de todo mundo, sobre essa noção da visibilidade e invisibilidade, né, sobre que parâmetros são esses que definem, que eu lembro que lá atrás, quando a gente ainda estava na discussão sobre os novos, a gente sempre tinha um pouco essa pergunta, né? Mas que parâmetro é esse que me coloca num lugar de novos? Como é que são esses quadrados, né? Tem aquela coisa, cada um no seu quadrado, aí tem um quadrado da dança contemporânea, e aí tem o quadrado dos consagrados, tem o quadrado da dança contemporânea que fala dessa temática, e aí a gente vai um pouco catalogando, talvez, né, com muitas aspas, lugares, e aí a gente começa a entrar nessa discussão sobre talvez um enquadramento de um perfil, desenho de um perfil de dança contemporânea, e aí, na verdade, a gente sabe que historicamente a dança contemporânea tinha esse propósito, primeiro, com a liberdade, com a abertura de possibilidades, com a quebra de paradigmas. E aí a gente começa a perceber hoje que existe um caminho inverso acontecendo, né? Existe uma ideia de alguns paradigmas que você tem que estar enquadrado para poder se dizer. Existe até já, mais no popular, essa designação, eu danço contemporâneo. Então a gente vê que já existe uma estilização da dança contemporânea,
E aí dentro disso existem vários paradigmas e aí subparadigmas que levam a gente para caminhos, né, eixos temáticos, que eu acho que isso aí é assim mesmo, mas é um pouco para a gente pensar também que cuidados a gente pode ter com essas, se perguntar um pouco, né, que perfil, o que é perfil, o que é dança contemporânea dentro, né, será que eu estou enquadrando ou será que eu estou trazendo uma proposta de isso propõe uma liberdade, isso propõe uma abertura, então isso está falando de uma proposta, numa pegada mais contemporânea, que é, né, a própria tendência das galáxias, como você colocou. Só para concluir, aí, sobre a questão, eu queria levantar um pouco essa questão dos novos, assim, até talvez você possa falar que você também vem de um outro eixo, e aí pode fazer esse gancho, assim, né? Que lugar que é esse da invisibilidade dos novos, e aí como é esse lugar da invisibilidade dos novos negros, e como que a gente está relacionado com esse parâmetro, com esse paradigma de um perfil e de uma coisa que a gente considera que é consagrado, essa ideia da própria representação, enfim, esses lugares. Não, eu só queria colocar uma questão, assim, quando vocês falam Só um minuto, só te dar o microfone, senão a gente não consegue registrar. Alô? Alô? Vou te pedir só para o Kleber fazer a colocação dele, depois a gente vai para você. Na verdade, o Itamar, você falou de umas coisas que tocam na formação, e aí a Morena falando dessa questão do enquadrar. Eu fui me fazendo perguntas também, porque eu estou conhecendo as questões mais diretamente da rede, agora, mesmo tendo lido os e-mails, mas ouvindo vocês falarem, me preocupa um pouco se de alguma maneira a gente também não se enquadra, acaba não criando de fato um outro enquadramento, que é esse dos novos, o que é que baliza de fato ser novo ou não. E, inclusive, foi uma pergunta que eu me fiz no ano passado quando eu estava indo participar de um edital em São Paulo, que era para novos coreógrafos, mas que tinha que ter até 30 anos. E eu tinha 31. Mas em São Paulo, eu acabei de chegar em São Paulo, e eu não podia participar do edital. Então, mas eu só tenho 3 obras, assim, que eu venho circulando, e como essas obras, inclusive, são obras que têm um espaço de experimentação muito grande, elas foram construídas com esse pensamento de estar aberto a uma experimentação. Então, eu considero que eu ainda estou bem novo nessas questões, então aí não podia participar do edital. Aí uma outra coisa que você falou, que lá em Recife, a gente tem uma relação com a manifestação popular muito forte, né? Desde que a gente nasce e tal. Então, aí eu fiquei pensando, porque lá eu também sofro um pouco o poder não assumir determinados lugares, como por exemplo, enquanto negro e fazer balé clássico, que foi a minha formação primeira. Então, me parecia que enquanto negro eu tinha que ser da dança afro ou da capoeira e tal. Então, aí também está enquadrado em outro lugar. E aí, com 10 anos de idade, eu fui fazer balé clássico. Meus pais me colocaram para fazer balé clássico. E aí, eu sofri uma série de coisas por ser negro no balé clássico, mas estava lá assumindo uma posição também. Então, eu fico meio que pensando, e lá a gente tem uma relação muito com tem uma manifestação popular que é muito grande, e eu estava falando até lá fora para a Mônica, que são poucos os trabalhos de arte contemporânea lá na cidade que estão discutindo questões de matrizes afrodescendentes. Porque, inclusive, nos editais que a gente está lá, que a gente tem lá, essa potência está bem mais calcada para a relação com o elemento popular mesmo. Então, é aprovado o grupo que é popular, ou que trabalha com essas questões de uma maneira que vai fazer a dança dos orixás e tal. Então, são 2 lugares que é um outro lugar que também precisa ser defendido, assim, enquanto artista negro, eu poder estar transitando por outros lugares também, né? Então... Só para esclarecer, que eu não sei se de repente eu falo não sei como foi escutada, né? Na verdade, eu pontuei mesmo foi bom para a gente... como provocações e reflexões. Uhum. Não pra...
uma das coisas que a gente conversou muito e que a gente tem conversado, porque assim, depois desse encontro de novembro, a gente chegou até um modo de ação que era ir buscando algumas instâncias em dança, Funarte, Gerência de Dança da Prefeitura, Panorama, Palmares, Secretaria de Cultura do Estado, provavelmente vai ser a próxima, para conversar sobre essas questões, sobre como cada instância dessa enxerga isso, cada gestor, cada curador enxerga essas questões, como tem lidado com isso, que ações tem feito. E aí uma discussão grande que a gente teve, primeira, que eu lembro que com a Funarte foi muito interessante, foi uma conversa longa, que foi primeiro isso, olha, deixar isso bem claro. A gente está falando de poder ser coreógrafo negro e poder ocupar qualquer lugar que a gente quiser. A gente não está falando necessariamente de dança negra, porque fica colado. E aí a gente tem as duas questões. Tem tanto de defender essa possibilidade de ser artista negro na dança contemporânea e poder ocupar esse lugar. E a outra também, que bem entender, seja ou outro caso, o clássico também, né? Mas a gente também está falando das danças negras, porque a gente também percebe uma lacuna, né, nesse sentido, seja no conhecimento da linguagem e na formação, por exemplo, né, a gente tem uma formação muito calcada no balé como base, né, inclusive na universidade, né, ou mesmo as que transformam um pouco isso. Mesmo assim, a gente vê que essas danças estão em cadeiras de danças populares. E aí você tem, sei lá, 50 mil danças em um semestre, você passa por danças de orixá, frevo, maracatu, todas em um semestre, no máximo 2, mas não tem, por exemplo, um olhar para essas danças como técnica, como apreciação coreográfica, como estética e filosofia. Não tem. O objeto tem que fazer um contigo ligado no fundamento. Respeito, uma questão mesmo de, acho que é parecido com a questão da discussão aqui do dia do Luiz, né? Mas como assim, não tem outros? É claro que tem outros. Acho que tem um pouco o trabalho de se dar a conhecer, que às vezes não é feito. E aí o que a gente percebe é que essas questões da rede, que se a princípio surgem da identidade negra, da identificação como negros, a gente já sabia disso, mas a gente percebe que a gente tinha essa intenção, percebe que é possível, e tocando em outros lugares, que não são só referentes à questão negra, né? Que é um modo de pensar e fazer a dança, um modo de pensar e fazer políticas de dança, um modo de pensar e fazer editais, currículos, etc., formações, corpos, que se apoiam em, acho que assim, a diversidade está aumentando, e eu acho que talvez a questão também não é só a diversidade, mas é como é feita essa diversidade, qual é a discussão em torno da diversidade, porque uma discussão pela diversidade tem, mas tem diversas, tem desde as mais mercadológicas e vamos só juntar tudo aqui, vamos lá botar uma manifestaçãozinha na função progresso, está ótimo, isso aqui, da mistura, a gente discute muito. Mas era só contar isso para uma classe poder fazer. Não sei se ainda vale a questão, você já respondeu. Não, na verdade, a questão se relacionava um pouco com o que vocês dois falaram, mas só retomando, vocês estão colocando como é que a dança contemporânea brasileira ela tem uma forte matriz europeia e é isso que eu queria colocar. Nessa articulação de vocês, como é que vocês veem uma quebra dessa matriz europeia sem reificar uma identidade negra vinculada à dança popular? Porque esse reconhecimento, entre aspas, do negro e da dança popular já é muito forte dentro da dança brasileira. Então, assim, como é que vocês dialogam com o que seria uma dança contemporânea brasileira? O que seria esse outro paradigma de uma dança contemporânea brasileira de matriz não europeia e que não passa necessariamente por uma identidade reificada? Como é que vocês se articulam em relação a isso? Queria piorar a pergunta, posso? Uma pergunta ainda mais irrespondível, né? Porque é tão ampla. Mas é porque eu fico o tempo inteiro muito preocupada quando a gente fala coisas como brasileiro, como um
entendeu? Eu fiz a piada da gente falar que a gente era carioca, porque a pessoa autocentrada, tudo é carioca, né? Tudo é legal, bonito e tal, mas eu queria, sim, eu quero ouvir essa proposição, porque é uma coisa que eu acho que é super importante, que é uma questão que vocês estão levantando agora na prática de vocês, mas Kleber e outras pessoas estão levantando por aí afora, porque é a questão de não se ver representado nas obras de arte contemporâneas é uma questão ampla para vários tipos de pessoas, não é só a questão racial, uma questão social, uma questão geográfica, uma questão mesmo de um circuito de arte contemporânea que exclui De gênero, de diversidade sexuais que não estão representadas de fato no que a gente chama de arte contemporânea mais mercadológica, por assim dizer. Isso inclui até os trabalhos independentes, porque de uma certa forma cria-se um mercado para fomentar, quer dizer, quem está ganhando edital, quem está ganhando patrocínio, está de certa forma inserido numa espécie de mercado que tem as suas lógicas. E isso inclui o panorama e outros eventos que têm que ter suas lógicas e atendem a determinadas coisas, claro. Então, o que eu queria só acrescentar na pergunta dele é o seguinte: além de ter uma questão, para mim, complexa, que é como lidar com a ideia de da dança brasileira como uma coisa existente, que não é, uma delas é totalmente diferente da outra, além disso, como escapar dessa própria armadilha que vocês mesmos criam identitária, que vocês criam como vários outros âmbitos de artistas caem no mesmo problema. Como escapar dessa armadilha, que é a armadilha, por exemplo, que a nossa política pública federal, hoje, no Ministério da Cultura, já desde o governo Lula, se impôs. É uma armadilha que tem efeitos práticos, mas ela é uma armadilha. Quer dizer, quando você cria um edital só para a cultura negra, você, de fato, está olhando para um problema de invisibilidade de várias manifestações culturais que têm matrizes afrodescendentes. Por outro lado, você, mais ou menos, empacota aquele pessoal ali. Quando você cria um edital para indígenas, para a cultura indígena, você também está dando oportunidades talvez mais justas de emergir alguma coisa que veio das comunidades indígenas, mas também está te separando ele de mim, empacotando ele ali, então ele não compete comigo, que faço um festival de dança contemporânea, que ele é indígena, tem um só para ele. Então, essa exclusão pela inclusão, que é uma coisa que o Adão também fala bastante, né? Como que você pega, ele se referia no livro a alguns estudos deles ao nazismo, né? Mas a gente está falando aqui, dizer, o que é você pegar o diferente, entre aspas, que no nosso caso é a maioria, por mais bizarro que seja, você pega a maioria, você pega um da maioria e bota no seu negócio e fala, incluir todo mundo, olha aqui meu negro, incluir todo mundo, olha aqui meu indígena. Então, a minha preocupação que é um problema que eu, como caucasiana de classe média brasileira, sofro com muito menos problema, me vejo muito mais representada na arte contemporânea e na cultura mainstream brasileira, naturalmente, do que se eu fosse negra, ou tivesse uma deficiência física, ou tivesse uma descendência indígena, ou todas essas especificidades que a gente falou. Eu acho que é um grande desafio, não é só de visibilidade, é como lidar com esse jogo. Você ao mesmo tempo diz, olha para mim, eu sou negra, ao mesmo tempo eu sou igualzinho, eu não sou diferente. Essa armadilha é o grande nó do babado. Eu estou interessada em a gente pensar que estratégias a gente pode se agarrar. E para devolver o microfone, uma coisa que ele falou que eu acho fundamental em relação ao que ele disse, a minha experiência de viajar pelo Brasil e até para outros países, eu tenho a mesma percepção, é o seguinte: como se explica o fato de que no Rio de Janeiro a gente tem uma manifestação tão fundamental e diária como o samba, e ele seja invisível na arte contemporânea como na sua grande maioria? Isso não acontece em outros lugares. A questão a onipresença de uma determinada cultura popular numa sociedade, em geral, é muito problematizada em muitos outros âmbitos de arte. O nosso, a gente finge que o samba não existe. Quando alguém vai lá e pega no samba para fazer um negócio, é uma coisa fora do padrão. Por que a gente tem dificuldade de lidar, por exemplo, com o samba como manifestação artística? É um problemão que os cariocas têm. Então, eu queria agregar aí, porque basicamente resolver o problema geral da humanidade agora, que nós vamos tentar. Mas é sério, quer dizer, como vocês, quando conversaram entre vocês, tentaram resolver pelo menos alguma estratégia para lidar com essa dupla enquadramento. Eu disse enquadro, o tempo todo no próprio discurso, né? Acho que seria rápido sim, porque eu vejo que ela não é uma solução, mas o que você falou já é um meio caminho para o que ele falou. Primeiro, eu acho que não existe o poder está destruído.
o eurocêntrico nunca vai ser destituído e gerações vão se passar, enfim. Não tem que se... Eu acho que só pelo fato de existir já acontece. O paradigma sempre vai ser construído das pessoas. Quem está afim vai estar afim, quem não vai estar, como vai se comportar. É um dinâmico que vai ter que sempre... Aí eu acho que a resposta é o samba, ele vai ter que jogar o jogo, tipo, tô aqui com você, mas sabendo que, opa, depois eu pago o caixinho fino, mas ó, vou sambar com você, olha, tá aqui. É aquele jogo do agora tô, talvez, quando a gente paga leve, a gente o tempo todo, a gente dribla várias coisas. Eu percebo que os coletivos, quando a gente fala, cada um no seu quadrado, cada um é cada um, e estamos juntos na mesma cena. A gente conseguiu dividir esse teatro aqui, no manifesto, o Chão Civil, que foi muito legal. Como cada um vai permanecer na sua individualidade, vai conseguir fazer com que o público seja um, as ambiências sejam uma, e aí por diante. Então, eu acho que não há esse paradigma, não acho que está querendo, acho que tem essa proteção, e eu acho que não tem dinâmica que vai resolver isso, talvez. Eu particularmente, e de forma plural, acredito, penso que a gente não crê num ethos negro, né? Um comportamento específico e relacionado com as práticas negras. Nós nos entendemos em sociedade e quando a gente relaciona a nossa prática a uma rede, a gente está buscando políticas, né? E essas políticas elas podem ser pensadas como tessituras, como mordiduras, como rizomas, políticas múltiplas, políticas de diversidade, plurais, né? Por isso políticas, e não política. Eu penso que o fazer está diretamente associado com as pretensões da rede. Quando a gente estabelece uma rede, no que a gente pensa? O que mobiliza os indivíduos a engendrarem, a iniciarem um movimento de compartilhamento de alguma coisa? É o fato de estar pensando em si, numa espécie de comunidade que relaciona o singular e o plural. A rede é isso, né? A gente busca estabelecer redes de forma talvez inteligente, muito mais inteligentes do que emotivas ou passionais, em busca de alianças, de negociações, de agenciamentos. Quando a gente funda a rede, a gente reconhece então um ponto em comum, que são as nossas práticas. E eu acredito muito que as políticas elas estão relacionadas diretamente com as práticas. Se eu pudesse dizer que política é alguma coisa, eu diria que políticas são práticas. E aí, nesse sentido, a gente estabelece práticas do corpo para essa rede. E essas práticas do corpo funcionam como articulações e aplicações do que a gente pensa, do que a gente efetiva como campo de discussão. A gente estava conversando inclusive sobre isso lá fora, né? A gente pensou em algum momento em trazer alguns trabalhos nossos que contemplavam e apresentavam as questões que a rede traz como discussão, como conceito, como fundamento de comunidade. E aí o André falou que talvez isso não fosse necessário, porque as práticas artísticas que a gente traz, que são extremamente políticas, elas surgiriam no discurso. E aí eu até comentei que, na verdade, tem uma briga constante entre os cientistas políticos e os filósofos políticos, porque os cientistas políticos acreditam que os filósofos políticos estão sempre restritos ao campo das ideias e não garantem a aplicabilidade às ideias. E, na verdade, política é a prática para os cientistas. E aí a gente pensou na validação
dessas práticas a partir do exercício das nossas pesquisas. Mas o que eu estou querendo dizer é que é isso. A política enquanto prática se exerce nas aplicações que a gente dá a esses discursos, no nosso modo de viver, no nosso modo de construir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de colaborar, no nosso modo de criar a arte. Em relação a... O Diego vai falar também em relação a as duas questões, mas em relação ao que você apontou, né, sobre os editais, quando a gente procura as instâncias e antes, pensando sobre a questão dos editais, a gente realmente também não tem, pelo contrário, a gente não tem essa proposta de, então, façamos um edital específico para negros. Ou para... a FUNAT fez... A solução para ele. A solução é essa. Aliás, as primeiras soluções são sempre... Claro, tem um edital para negros, você nunca vai precisar fazer reunião lá. Quer dizer, o objetivo é vocês não irem lá. Então faz um edital para negros, pronto. Menos gente vai vir. E aí também corre o risco de ter... O que corre o risco é esse determinante do que é negro, para poder aprovar o edital. Porque eu lembro que quando teve o primeiro edital da Fundação Palmares, que eram 2 prêmios ou 3 prêmios, uma coisa assim, depois eu acabei ficando sabendo que a maioria das aprovações eram trabalhos que eram relacionados com religiosidade e, enfim, porque a relação com o terreiro, blá, blá, blá. Mas e os outros trabalhos que tocam em outras? Em relação a esses editais específicos da Palmares, né, eu já deixei de participar desses editais por conta disso. Né? E nenhum, eu acho que também, quando a gente fala da rede, que eu acho que é importante também colocar, é que a gente também não está chapando todo mundo que está aqui dentro da rede como uma coisa só, como se não houvesse nenhum tipo de tensão e de discussão interna. Né? Eu discordo de muitas coisas que são colocadas dentro da rede o tempo todo e as pessoas discordam também. Então, a gente é uma rede que propõe questionamentos e, como o Vitor falou, práticas, mais até do que... eu acho que a gente não está tanto interessado num consenso infértil. Né? Eu acho que a gente está mais interessado em promover essas discussões. Então, essa questão de delimitação, quando a gente fala que a gente é uma rede de novos, que é problemática, a palavra problemática, coreógrafos negros, até a palavra problemática, que são palavras que enquadram, né? A gente está consciente dos problemas que essas palavras implicam, na medida que elas são enquadrantes mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, acho muito importante que essas palavras estejam presentes, porque elas também carregam um sentido político que ainda eu esperava que não fosse necessário mais falar que eu sou um artista novo, ou que eu sou um artista negro, ou que eu sou um artista gay, ou enfim. Né? Mas ainda se faz necessário. Então a gente usa esses termos, sempre pensando no momento a seguir, por que a gente está usando esses termos, mas a gente ainda acredita na validade e na importância deles. Isso é enquadrantes para quem? Né? Porque eu posso pensar o novo dos coreógrafos como espíritos novos que estão continuadamente atualizando as próprias práticas, que estão buscando, colocam o novo como uma busca. São enquadrantes se nós contextualizarmos esses termos de modo quadrado. Boa noite, meu nome é Diego Dantas. Como os meninos falaram, acho que eu sou o último do agrupamento, né? Do cluster. O novo. Estamos aqui. Acho que eu estou com uma propriedade para falar sobre o novo agora. Eu acho bacana essa questão do termo, porque a gente também pode inferir novos significados a ele, né? E não ficar só naquele vício linguístico e aquele vício, né, que carrega já toda uma história que antecede todas as nossas questões, as minhas, o meu nascimento, entendeu? Eu nasci com a democracia em 85, então vamos olhar para esses termos também de uma forma um pouco mais democrática, né? Claro que também alertando para as
lados, porque tudo tem dois lados, né? Não é nada 100% bom, né? Acho que isso é muito claro. Eu acredito que a questão da rede espelha um pouco o momento em que vivemos na busca por novos, não considero como padrões, mas na busca por personalizações de padrões em busca de uma maneira de viver melhor, né? Que tem um pouco a ver com as questões de sustentabilidade, economia criativa, se cruzando o tempo inteiro, que acho que é o momento da gente realmente pensar nessas coisas. E, para mim, esse lugar tem essa característica peculiar porque ele é naturalmente intervencionista e ele também é naturalmente, tem um caráter muito pessoal, muito da formação. A gente está aqui, né, revelando outras formações, outros lugares de existência, né? Mas esses outros lugares também estão abertos para o fluxo do outro lado, não é? Eu acho que as visões, quando elas se fecham muito, como a Anaís comentou, e os meus colegas aqui do sofá se fecham para uma só via, elas tendem a morrer. Como a problemática da dança contemporânea, aquela que era só de pêndulo para lá, pêndulo para cá, essa dança contemporânea acabou morrendo e está progredindo e buscando novos lugares. Ela tivesse morrido, né? Morreu. Por aí, firme e forte. Ela está. Vai para lá, vai para cá. Pois é. Eu prefiro acreditar que ela está num processo de padecimento, as pessoas não estão muito achadas mais para ver. Enfim, outras coisas estão acontecendo e eu prefiro acreditar na dança como um processo de espirais pendulares. Porque não acho que o movimento pendular é muito cruel, porque ele diz respeito só a uma pessoa que vai e uma pessoa que volta, né? Uma pessoa que vai para o trabalho e uma pessoa que volta para casa no segundo para dormir. Então, engendrando, colocando a espiral nesse jogo, nós temos a percepção de núcleos, né, de centros e de periferias, não como lugares ruins ou em detrimento, ou piores na relação com os lugares centrais, né, com as relações centrais de espaço. Então, esse novo e esse negro e a dança contemporânea tem um pouco a ver com essa relação também, né, de um novo lugar para a margem, que eu acredito que alguns criadores mais performáticos vêm falando bem sobre isso. E também mudando um pouco o lado, levar o paralelo também para a questão das redes sociais, que estão tirando o caráter burocrático do acesso à informação. Por mais que a interface seja aquela azul e branca, não tem um traço negro ou vermelho, mas acho que essas relações vai tornando o acesso mais fácil, né? E a partir daí as pessoas estão se juntando para defender suas causas, junto de seus pares, né? Buscando suas causas, e daí surge o conceito de cluster criativo, que eu acho que é um pouco o que a gente vive aqui, o que a gente está propondo com a rede e com os nossos projetos artísticos também. Essa relação de que o território, aquela velha questão, né? A aldeia global, a galera lá do Mangue Beat, que já fazia algumas coisas um pouco mais duras pela característica do ritmo eletrônico, né? Que era só aquele, e aí a gente trabalhando com samba, com a relação que vem do umbigo, independente de que técnica eu estou passando, se é pelo balé, se é pela dança moderna, se é pelo circo. Acho que o que caracteriza o movimento brasileiro é que a gente tem umbigo, a gente tem bunda, né? E peito. E na verdade eu queria discorrer mais sobre esses assuntos, né? E que também viabilizar a questão de uma nova cultura que vem surgindo, que eu acho que a gente não está olhando para ela, que é a cultura dos softwares, as interfaces simples e cada vez chegando mais perto do corpo e olhando para ele e remoldando esse corpo a pensar da maneira com aquele software lá da Apple ou o lance da onda, né, que está acontecendo, que tem todas as maravilhas, mas também tem todas as questões. E a dança,
acho que está faltando empreendedorismo, não chega perto dessa questão, né? Que talvez seja determinante para a virada na próxima década. Enfim, são algumas colaborações que eu poderia fazer para esse papo. Eu acho que tocou de novo na questão do brasileiro, né? Mas eu falando brasileiro, gente, é uma que assim, eu acho interessante que assim, a gente, como o André bem falou, bem pontuou, né? Nós não temos até agora, isso é sempre uma grande discussão. Primeiro, a gente não tem uma intenção de construir um paradigma de dança e na verdade, as nossas conversas vêm sendo muito, às vezes em presença, 2 ou 3 ou 4, às vezes por e-mail. Essa é a segunda vez que a gente se apresenta, assim, fora as reuniões com o Funarte, com a Mares, gerência de dança da prefeitura, essa é a primeira vez que a gente se apresenta de uma maneira mais pública, assim, enquanto rede. Porque antes disso nós éramos artistas independentes, cada um com seu trabalho, com algumas colaborações pontuais e tal. E somos, né, ainda. A gente não tem, por exemplo, não existe um trabalho artístico da rede. Não existe um trabalho nosso, todos juntos. A gente não se propõe a fazer isso. Ela é fundo plural, mas estabelece o singular com excelência. E manter cada um, né, o seu trabalho artístico. A gente não pensou. A gente já tem uma proposta assim, futura de realizando um evento, um festival, a gente tem uma possibilidade de residência que a gente possa até chegar a esse ponto com quem estiver interessado, com outros artistas da rede que vierem de Curitiba, Salvador. Mas em relação a essa questão do brasileiro, claro, concordo, né, com a Anaís, de fato é difícil a gente falar de uma identidade brasileira, né? Graças a Deus. Não existe, né? Mas eu acho que tem algumas questões que são importantes, porque é isso, não existe, né? Mas a gente vê que o outro lado disso, não em relação ao brasileiro, mas em relação a diversas origens, são as faltas de nomes também, né? E eu acho que tem coisas que precisam ser nomeadas. Então, por exemplo, quando a gente fala dessa questão de ser negro, de se assumir com o nome negro, né? É um fato, né? Eu sou negra, eu sou indígena, eu tenho bisavó índia, eu tenho pais e avós e primos e tios negros, eu tenho descendência do Benin, tenho descendência de Gana, eu sou negra. E o fato de ter que marcar isso ainda hoje, assim, para todos nós, é um fato que, como o André falou, a gente foi vendo que era necessário, que não era só suficiente, por exemplo, fazer uma rede de novos coreógrafos, né? E que a gente não tinha não era um objetivo, queremos ganhar dinheiro com isso, só. Claro que também, né? Todo mundo vive assim, a gente precisa, né? Mas quando a gente vai a todas essas instâncias, a ideia não é só buscar a criação de estágio, não. A gente quer realmente discutir essas questões. A gente vê que a metade da população brasileira, mais da metade, é negra, e ao mesmo tempo, em todas as nossas passagens por diversas instituições e lugares, espaços e festivais, e sendo público ou sendo artista de espetáculo, a gente vê que a gente é minoria em diversos espaços ainda, na academia, na arte, ainda, né, todos esses programas. Então tem uma questão aí para ser colocada ainda, né? Tem uma história peculiar do negro que a gente não pode negar. Então, assim, tem coisas gerais, tem coisas que são indefinidas, como a identidade brasileira tem, mas tem coisas específicas, tem uma história diferente, negra, que foi construída no Brasil desde a história do tráfico escravocrata, desde isso tudo, e desde a diferença que foi feita desde então, assim, né? E uma diferença tanto com consequências muito penosas, mas com consequências maravilhosas também, né? Tem uma descrição que eu gosto muito, que o Zeca Ligeiro, que é um professor da Unirio, faz, que é meu orientador, que eu acho muito interessante num texto que ele faz, que é quando ele pega uns textos de estrangeiros que na época registravam a chegada dos escravos aqui, desde poemas e as observações de franceses e portugueses. E aí tem uma passagem que é a chegada no Porto, no Rio de Janeiro, não em Salvador, um registro no Rio de Janeiro. E aí que pessoas vindo de diversos lugares da África, né, desde Benin, Gana, Nigéria, e diversas etnias, seja Yorubá, Gé, Fon, seja
etnias e línguas, tendo passado por muito tempo de navio e muitos mortos por banzo, que era o nome dado à depressão, muitos mortos por doenças e muitos vivos por resistência, festejam nos portos e eles não entendiam nada. Como assim as pessoas que estão chegando aqui nessa condição, com famílias e filhos e mulheres, que vai cada um para um canto, e irmãos que eu não sei para onde vão, que vieram, enfim, e já vinham de uma tradição escravocrata diferente na África, já existia, mas era diferente, completamente diferente. Como assim estão festejando? Assim, como assim, depois de passar por mortes, navio, e ser tirado de um lugar, e ser acorrentado, e ser mandado para lugares diversos que eu nem sei para onde o Vitor vai amanhã, não vou ver nunca mais, para onde minha mãe vai, não sei qual vai ser o paradeiro. Como assim eu estou festejando? E isso já era uma inquietação, que é uma pergunta que se faz até hoje, que às vezes até de maneira preconceituosa, as pessoas só pensam em festejar, então, desculpa a palavra, só festejando. E ninguém sabe, e esse festejar tinha várias funções, né? Desde função de se manter vivo, necessidade do corpo, como qualquer artista da dança tem necessidade de dançar. Os caras tinham necessidade de dançar, necessidade de agradecer por estar chegando, cultuar e quem está indo embora, quem está indo para o outro plano, invisível, tinha diversas necessidades. Então, assim, acho que tem uma história peculiar, porque assim como tem histórias peculiares no Brasil, assim como a história, né, dos judeus no Brasil vai ser outra, a história dos italianos no Brasil vai ser outra, a história dos indígenas no Brasil vai ser outra. Então, acho que a gente não tem como negar essa especificidade e simplesmente dizer que não faz o menor sentido nomear, por que nomear coreógrafos negros, né? Teve muitos porquês e a gente pensou muito, né, antes dessa nomeação, a gente até evitou muito. Então, era só um pouquinho disso. Só complementar uma coisa bem rápida, porque em algum momento a Mônica falou da minha experiência como professor de História da Dança substituto, né? E você mencionou a questão do samba, que é super historiografado no Brasil, né? Eu acho que se tem uma manifestação brasileira que é super historiografada é o samba. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma deficiência que eu percebo, e percebi mais ainda nesse lugar como professor de História da Dança, em relação a essas danças brasileiras. E se a gente falar que tem uma deficiência em História da Dança brasileira, se a gente for falar de História da Dança, nem vou falar de dança negra, mas de dança de artistas negros, é um buraco sem fim, né? E a gente tem todo registros em relação ao teatro, acho que em relação ao teatro ele está mais à frente do que a dança, de teatro negro inclusive, e a gente tem essa lacuna em relação à dança, né? E a gente fala de samba, que é música, que é dança e que é todo esse caldeirão de coisas, mas a dança está sempre em segundo, não sei qual plano em que ela está, né? Então, acho que a gente tem uma necessidade muito grande, quando a gente fala de rede também, de afirmar a negritude dessa rede, né? Eu acho que também tem esse ponto de necessidade de dar voz, né? E de registro, é isso, né? Agora, eles lançaram no final de 2011 uma entrevista com o Rubens Barbot, né? Que é um grande nome aqui no Rio, que veio do Sul e tudo mais. A gente tem toda uma história do Barbot. E quantos outros artistas de dança negros a gente não tem na cidade, e a gente já teve e já perdeu, porque não registrou e não vai saber mais, né? Acho que a gente tem precisa ser dito, precisa ser gravado, é uma questão de memória, como o Tamara falando. De atualização também. Porque, na verdade, a questão da visibilidade e invisibilidade, Pedro, só um instante, é uma questão de presença, né? É a presença, é tônus. Então, aquilo que não tem tônus fica invisível, aquilo que não tem corpo se torna invisível. Eu estava pensando nisso olhando para vocês. Quando vocês pedem a palavra, vocês tornam visíveis e de uma maneira, vocês redimensionam a nossa prática aqui. Quando vocês não tomam a palavra e não contra-argumentam ou propõem,
Ou quando vocês saem do status, É vocês estão um outro, sentados é a manutenção aí. do status, Vocês exatamente. estão sentados aí, não saem desse lugar, está não sei se não Vai foi ser falado. E é E aí a palavra do Pedro agora vai propor um outro estado, né? Para quem está aqui, vai propor um outro tônus. Ah, vai mesmo. Que bom. Meu nome é Pedro, eu tenho morado em Cabo Frio durante muito tempo, mas vários colegas aí meus de formação, amigos de formação. Me perdoe se minha fala ficar deslocada, é porque eu ainda acabei de conseguir achar um caminho para refletir sobre a questão que a Naís colocou e que o colega ali colocou, só agora. Acho que não tem como a gente fugir, e eu acho que até uma ingenuidade de achar que vai fugir das ciladas que a gente cria ao tentar sair de um lugar para outro. O que é sair de um lugar para outro que eu estou querendo dizer? Tentar minimizar os efeitos na nossa prática e no nosso contexto histórico, social, cultural, tentar minimizar os efeitos de certos paradigmas, criando outros. Essa é a cilada que eu acho que é a ingenuidade de achar que vai sair. A gente vai estar sempre criando novas ciladas. E isso eu acho que dá um movimento dinâmico das nossas práticas. Desde que eu me formei em dança na FRJ, eu escolhi ir para um lugar que eu achava que eu poderia tentar minimizar um pouco esses efeitos, que era na formação, na educação. Se eu entendo que existem quadrados para diversos tipos de pessoas, que têm práticas diferentes, então a diversidade propõe diversos quadrados, e se a dança contemporânea não, na maneira como eu entendo, que tenho praticado, a dança contemporânea é mais do que uma escola, como a gente tem visto se formar, né? Uma escolástica, mais do que isso, uma forma de pensar, de organizar o pensamento sobre a dança. Então, a dança contemporânea seria um trânsito, teria que estar em trânsito. Então, se estar em trânsito é não ocupar nenhum quadrante, nenhum quadrado, talvez a formação, o que a gente considera como formação para um bailarino, pessoas que buscam contato com a dança, tivesse que não ter uma matriz, mas reconhecidas todas as matrizes possíveis, enquanto técnicas de dança, estou falando, né? Então, talvez o caminho seja a educação, a formação. Talvez não, tenho quase certeza, porque eu tenho vivido isso nos últimos 5 anos. Sim. Se eu entro para a escola e dou aula de balé, mas na minha companhia de dança eu chego e vou fazer danças brasileiras, eu estou legitimando, de alguma forma, que para eu fazer danças brasileiras, inclusive, eu tenho que passar pelo balé clássico. Quando, na verdade, as danças brasileiras podem, sim, e têm em si suas próprias técnicas. Dançar frio é muito difícil. Enfim. Então, isso é uma fala introdutória que eu queria fazer, não é uma provocação, só queria compartilhar o que eu estava refletindo sobre esse lugar de educação para quebrar essas matrizes reconhecidas, para a gente diminuir os efeitos dos quadrantes. E aí, para fazer uma pergunta, eu só tomei conhecimento da rede pelo Facebook há uma semana no máximo. E fiz questão de vir para cá hoje, porque me afino com a questão, principalmente com o radical, o grafite, se você já falou do negro, porque o meu cabelo pro alto assusta muitas pessoas e afronta demais, e eu não estou nem aí para isso. Eu sou isso. Então foi por isso que eu vim e convidei vários amigos meus para estarem aqui também, mas enfim, não poderiam estar, não podem estar. Então eu queria entender quais são as ações, o que vocês têm de fato discutido, não sei se de repente em termos de tópicos, ou quais são as ações de vocês em torno do que vocês estão pensando aí. E eu vou aproveitar também para Vou fazer outra pergunta. vou catar essa pergunta final dela aqui. O Cléber vai fazer uma provocação, o pessoal da rede vai dar aqui. Será que tem o final? Nós temos que entregar o teatro 9h30, tá? Então vai ser esse amarrado final, tipo a rede em um Twitter, tá? Boa noite, meu nome é Iris. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, sendo a questão da educação. Eu estudo educação na FRJ, pedagogia. E toda essa discussão assim, que a gente está fazendo me fez lembrar de uma coisa que uma menina falou para mim outro dia. Que ela falou assim: Margarida, eu lembrei de você.
estou fazendo uma disciplina no Serviço Social de Educação de Gênero. E assim, Serviço Social, assim, tudo é culpa do professor, né? Porque o professor não está formado, porque o professor não dá conta, isso e daquilo. E eles começaram a falar que, porque não se discute em sala de aula questão de gênero, questão de diversidade, isso e aquilo. Aí ela, da Faculdade de Educação, né, falou, não, mas espera aí. Em nenhum momento na nossa formação a gente discutiu isso. O único espaço que a gente teve para discutir foi numa semana, foi num evento organizado por estudantes. Ano passado a gente organizou a Semana de Educação. Eu estava, né, assim, como na linha de frente dessa organização, e o que ela estava se referindo? A única atividade que foi discutido gênero, né, que era o tema da aula, foi numa proposta, né, que eu tenho uma amiga trans, chama Indianara Siqueira, não sei se já ouviram falar. Ela convidei para fazer um debate sobre crianças transgêneros, para discutir essa questão de identidade, de gênero, identidade sexual, e acabou que, enfim, teve um problema, e ela falou assim, não, o único momento que a gente teve para discutir isso foi no espaço de alunos, não foi no espaço ali da sala de aula, sabe, assim, a universidade em si, a nossa formação enquanto educadores, não está preocupada para isso, assim, pelo menos não por enquanto. Agora a gente tem até uma disciplina de educação de gênero, tem uma disciplina de educação e etnia, agora são eletivas, né? Assim, é meia dúzia de pessoas que fazem a cada semestre. Então eu fico pensando se a gente fica discutindo a importância de você ter esses espaços fora da universidade, a importância das pessoas virem, né, e participarem desses espaços, não só para complementar a sua formação, enquanto, falando assim de mim, né, de futuros professores, né, mas enquanto pessoas também, porque isso está no nosso dia a dia, não está só dentro da minha sala de aula, né, digamos assim, está no meu dia a dia, e a gente ou foge, né, assim, não vou porque está em cima da hora, não vou, não me interessa, ou então não sabe, né, assim, essa informação não chega para as pessoas, não fazem oportunidades, né, para elas poderem discutir. E eu vi no passado o quanto que as pessoas queriam discutir, apesar assim, de terem falas assim, que propiciavam um debate muito forte, sabe, de desconstrução mesmo daquilo que elas estavam falando, mas algumas, no fundo, não queriam estar discutindo aquilo por questões religiosas, ou enfim, N motivos, mas que estavam ali. Então, assim, no fundo, elas queriam saber aquilo, elas queriam discutir. Então, eu acho que às vezes é legal também, entre aspas, dar uma forçada na barra, né? Assim, mostrar assim, ó, vem, sabe? Assim, eu acho que um professor, num momento de universidade, não sei se vocês têm algum projeto que faz intervenção em universidade, mas de repente esse seria um bom caminho, assim, não sei se vocês têm, né? Se vocês tiverem, você pode até falar um pouco mais. E chegar mais junto desses espaços, né? Porque, por exemplo, a formação de professores, a gente está falando, né, de educadores, não tem isso. É muito pouco, quase nada, assim, que a gente discute. É que eu queria perguntar também para a rede como é que tem sido o feedback das reuniões que vocês têm tido com as instâncias, com a Palmares, porque na sua fala, e acaba tocando na fala deles dois, o problema dessa afirmação do negro está na educação, está bem mais embaixo. E eu fico pensando, eles respondem o quê? Edital, o que é que eles respondem, quais são as soluções ou quais são as ações que eles estão respondendo e que também vocês vêm apresentando, se alguma ação específica ou só tem esse momento de conversa mesmo. Na verdade, tentando esclarecer assim, rapidamente tudo, a rede efetivamente, as ações e a coisa mais prática, começou em novembro, a partir dessa primeira reunião que a Mônica falou no início, que foi lá no Centro Coreográfico
com a vinda do Wagner Carvalho. Então foi, na verdade, várias coisas que ela relatou no início, né, que vinham acontecendo, e aí a gente conseguiu ter esse encontro que, a partir dali, a gente começou a pensar. Então, se pensar de novembro para cá, a gente não tem nenhum ano. Então, prioritariamente, como eu acho que foi falado aqui bastante, é um espaço para a gente discutir. Cada um tem suas vidas, seus trabalhos, seus doutorados, suas aulas, suas mil coisas. Dentro dessa situação que a gente mais ou menos pontuou de estar botando o cabelo para cima, botando algumas questões, eu sou negro e não quero falar de dança negra, ou eu sou negro e quero falar de dança negra também, e quero falar de dança negra com balé sem balé. A gente está nessa luta, que significa um monte de coisas, só de estar ocupando esse lugar sozinho, então a gente se junta para discutir e tentar, a partir dessa discussão, criar esses espaços. E aí a gente teve essa primeira ação que foi das reuniões, agora a gente está tendo essa outra ação aqui e outras ações, como você sugeriu até de estar entrando nas universidades, que eu acho que é uma ótima sugestão. E então, assim, as coisas estão começando ainda a ganhar corpo, então quem quiser chegar, assim, na medida que você quiser, né, nós estamos querendo mesmo que as ideias venham e que a gente possa, na verdade, estar discutindo. A gente não tem o objetivo de fazer uma companhia, de definir uma estética, como foi falado. Então a ideia realmente é a gente estar pensando o nosso fazer e levantando essa discussão, porque rola, assim, uma preguiça, na minha opinião, é a minha opinião pessoal, né, mas eu acho que alguém da rede, né, pode até concordar. Existe um lugar de acomodação, que foi como o Vitor falou, né? Se não tem tensão aí, se ninguém aí botar o cabelo para cima, se ninguém aí levantar a mão e falar, ei, eu quero fazer isso aqui agora porque isso sou eu, a gente vai ficar sentado aqui também sem tensão e também vai continuar ocupando aqui o nosso totem, né, os nossos lugares. Então foi muito boa essa metáfora para a gente pensar que precisa ter esse recorte para poder depois, tem que ter essa contração para poder ter alguma expansão, como um princípio também que a gente sabe da dança. E vou amarrar e vou passar. Aí dentro disso, a gente teve essa primeira ação das reuniões, que foi uma coisa que a gente sentiu que era importante para ouvir das instâncias e poder pensar o que realmente a gente quer. Aí rolou um pouco esse lugar de edital, de propor edital, a gente também não aceitou isso de cara e pontuou, reforçou que a ideia era mais abrir o pensamento e abrir as discussões. E a gente teve, na verdade, até agora 3 reuniões e esse encontro foram as ações pontuais e estamos, assim, elaborando e discutindo de uma maneira geral, o quê? Isso, de cada uma, você acha que... Tá, quer falar? De uma maneira geral, eu acho que, tirando o caso da FUNAT, ficou um pouco mais delicado, com a prefeitura, que foi com a Joana de Rose na gerência de dança, e com o Rodrigo Santos, que é da Fundação Cultural Palmares, eles foram flexíveis, assim, eles se colocaram abertos, eles apoiaram, eu acho que eles alcançaram qual era um pouco o objetivo, eles ouviram e colocaram questões também, e se colocaram num lugar mais de também pensar mais reflexivo, foi muito bom, e se colocaram abertos a possibilidades de parceria, então estão mais abertos a discutir. E acho que depois, desaguando mais a discussão com o caso do Fabiano Carneiro lá na FUNARTE, ele também se colocou à disposição também para estar colaborando. Então acho que isso já é uma vitória, assim, um avanço, que a gente conseguiu já criar pelo menos esse primeiro espaço para discussão, e acho que à medida também que as coisas forem se desacomodando para se reacomodar, a gente vai conseguir chegar em mais desdobramento. E acho que está todo mundo aberto à sugestão. Do teatro, no caso da FUNARTE, a gente teve, foi a primeira reunião que a gente teve, então foi ótimo também, que foi o primeiro, fomos eu, o André e o Vitor, na ocasião, e foi muito interessante, porque a primeira resposta foi uma resposta sim de edital, e a resposta do Festival Afro e de uma... E aí foi assim, por um lado, por outro também foi interessante para saber algumas ações da FUNAT, ele falou da realização em Pernambuco, não foi? No Piauí, desculpa. E aí também foi interessante ter informação dessa ação que a gente não sabia. E aí a gente teve uma longa discussão até chegar ao entendimento do que a gente realmente estava falando, né? Que a gente estava
falando De cotas. de cotas, até de cotas, e a gente... Estão buscando cotas, é isso? Cotas nas editais já existem. E aí foi muito legal, porque assim, a gente teve que falar, olha... Aí a gente citou várias situações específicas que aconteceram. Aqui a do Luiz de Abreu, uma situação com o Laerte no Carlos Gomes, outras situações para dizer, a gente sabe que é muito delicado isso que a gente está falando, que é muito delicado falar de ser negro, de falar de racismo, falar de uma série de coisas, mas é disso que a gente está falando. E a gente está falando também de ser negro e fazer dança contemporânea. A gente não está falando só, e também, para alguns de nós, fazer dança contemporânea com pesquisa de danças negras. E aí a gente conseguiu chegar a um lugar que foi um interesse muito grande da FUNARTE em apoiar algumas ações. A gente tem um projeto de um festival e a FUNARTE falou dessa possibilidade de apoio, que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer até conseguir fechar isso. No caso da prefeitura, a gente conversou também muito e a Diana falou muito foi muito interessante porque ela falou honestamente, olha, eu não me deparei ainda com essa questão específica. Eu estou muito voltada para a diversidade, para ações da diversidade, estou mantendo alguns movimentos anteriores do centro, mas nunca parei para pensar nisso. Então isso foi muito legal também. Foi honesto e a gente, a partir daí, discutiu uma série de coisas e chegou a um lugar interessante também em relação à proposta do festival e em relação a uma proposta que a Morena fez e a Diana prontamente também achou bacana, que era de uma ação mais permanente da rede. De, em vez de realizar um evento pontual, a gente ter pelo menos uma ação por mês em espaços da prefeitura, com grupos locais também, de fazer reunião, oficina, espetáculos de artistas da rede e tocando por esse caminho. E por último com a Palmares, que foi uma longa estrada até a gente parou assim, 4 tentativas, 20 mil telefonemas, até a gente conseguir encontrar o Rodrigo, que é o representante da Palmares no Rio, mas ele também foi muito disponível, ofereceu várias cartas de apoio, já fez as cartas de apoio para a gente, assim, e na discussão também entendeu muito claramente o que a gente estava falando, né, e ficou interessado, ele não pôde estar aqui hoje, mas ficou muito interessado em como é que é essa questão negra na dança contemporânea, né, e foi basicamente isso, mas com a Palmares já tinha um foco um pouco mais específico para a questão do festival, embora a gente tenha desdobrado para outras, né, outras questões, né, outras conversas e até outras ações. Ele falou, eu acho que é interessante também dar estar fazendo esse relato, né? Ele falou também sobre essa questão do enquadramento dentro da cultura negra, que foi bem interessante. A gente ficou um pouco nessa discussão, assim, né, de como organizar também, pensar eventos e ações que falem para a comunidade, né, de negros e que tenha acessibilidade, porque também existem algumas ações, né, que eu não quero comprometer ninguém também, mas existem algumas ações que são voltadas e que são feitas um pouco num lugar como o carnaval. Então, que são feitas a partir da cultura negra por negros, mas que deixam todo mundo ali um pouco num quadrado, ou, né, nessa linha, nessa passarela, para que outras pessoas venham consumir, né? Eu acho que é um pouco o lugar também onde você fala, que eu gostei do título, é um negro de estimação. Então, ele falou um pouco desse lugar, assim, de que como seria interessante pensar também em políticas que desdobrassem e tivessem uma acessibilidade de negros falando para negros e para quem mais quiser chegar e estar um pouco mais flexível nesse sentido. Então, isso também foi bom, da discussão com a Palmares. Falou de iniciativas que a Palmares deixou de apoiar por conta disso, porque eram francamente assim, voltadas com ingressos altíssimos, voltadas com um muito restrito e que não tinham identificação com as políticas da Palmares. A gente queria ouvir tanta coisa Eu mais. só agradecer todo mundo, né? Primeiro. Tem muita coisa Muita coisa para falar. A gente vê que... Eu queria só agradecer também todo mundo, queria agradecer a vocês, a generosidade de vir aqui compartilhar questões que vocês estão ainda começando a organizar e já compartilhar com a gente. Kleber, que estará aqui maravilhosamente negro, sexta, sábado e domingo. Sexta, às 3 da tarde, a gente tem uma sessão educativa, que a gente está fazendo essa experiência aqui, de ver como pode funcionar mostrar espetáculos na íntegra para grupos de alunos.
e ter uma conversa na sequência e tal, e que tipo de formato de diálogo pode se estabelecer. Então, o Kleber vai mostrar o Jandir ao Negro. Não, eu mostro o Negro de Estimação na sexta. Isso, ele às mostra 15 horas para a escola. Mas só pode ser estudante? Não, qualquer pessoa que quiser vir é gratuito às 3 da tarde, na Aqui sexta-feira, mesmo. aqui mesmo. Ah, eu venho. Quem quiser trazer o seu grupo de alunos, alguém que está ligado a algum grupo, por exemplo, que faz trabalho de sensibilização pela arte, quiser trazer a galera, pode vir, é só ligar para... Aí no material tem um e-mail para você... Quando é grupo grande é legal avisar, porque a gente separa as senhas, porque como vocês viram, o espaço é pequeno. Mas e à noite ele faz normal, às 8 da noite, o Negro de Estimação. No sábado faz o Jandira, e no domingo o ponto de encontro é aqui, mas a gente sai daqui para uma performance que será no Largo do Machado, com direito a karaokê, cerveja, homens festividade, vamos celebrar diversas a de domingo é que hora? Reclamar por diversas coisas. A de domingo o ponto de encontro é 5, não é? Aqui, que horas é? Às 4h30. Acho que é 4h30 o ponto de encontro aqui, 5 e vai. E aí a gente sai numa peregrinação via Cruzes, a la Paixão de Cristo, misturada com carnaval e cavalo marinho. Então a gente vai. Agradecer a todo mundo. A programação da gente vai até setembro aqui, mas já está lá fora até o final de maio. E obrigada a todos. Uma coisa, eu queria deixar 2 sugestões para a rede de operação. Porque eu sou não sou nova como vocês, então eu já fiz um montão de rede, né? Eu sou um pouco mais meio assim. E eu já estive envolvido em 2 redes muito grandes. E rede é a maior roubada da vida que vocês já arrumaram, tá? Eu sei que eu tenho 15 anos de rede é só roubada. Rede é a melhor forma de trabalho e é a mais difícil e é a que mais dá frustração, porque ela não atende à eficiência, ela atende a outras lógicas. Então é uma lenha. Mas eu queria deixar 2 sugestões da gente usar ferramentas que já existem. Uma ferramenta que eu fiquei muito fixada no que o André falou da invisibilidade, tem muito a ver com você pesquisar na internet e você procura dança negra do Rio de Janeiro, só aparece Mercedes Batista. Só existiu uma pessoa, né? Só o Então, a gente sofre disso em vários aspectos no Brasil inteiro. Foi por conta disso que a gente fez um projeto no Dança chamado Wikidança, que está funcionando, está aberto, é isso que eu quero sugerir. O projeto da Wikidança, que surgiu para sanar, não especificamente esse problema, mas milhares de outros, que é o professor de balé importantíssimo de Cuiabá, que não está em nenhum livro, não vai ser na Enciclopédia do Itaú, não vai ser em lugar nenhum, e ele foi fundamental para um grupo de pessoas lá. Então a gente criou uma ferramenta que é aberta, está lá, qualquer pessoa pode fazer um verbete, e que é justamente para abrir espaço de visibilidade para coisas que não vão estar nas publicações normais. Já tem um verbete aí, rede. Então, uma sugestão que eu queria fazer era de um exercício que não é grande, é um exercício de formiguinha, era de uma das ações da rede, por exemplo, fazer verbete sobre artistas negros que são importantes e que não estão nos livros. Isso é uma coisa que está lá, isso é o que vai fazer. Além disso, divulgar nas próprias ações essa possibilidade, porque é uma coisa que eu realmente fico escandalizada quando eu vou fazer pesquisa, quando me convidam para falar em algum lugar, é a invisibilidade da cultura negra, da atividade contemporânea brasileira, é uma coisa que me escandaliza mesmo. Então, acho que é um lugar. A outra sugestão é de pensar em ações que são ações de multiplicação, que é, por exemplo, aqui a gente conseguiu estar todo mundo aqui, mas qualquer evento de dança que der para ir de vocês é suficiente, no sentido de que basta ter lá para dizer, olha só, tá tudo muito bom, mas tem a rede de novos coreógrafos que está aqui e tal. Na rede americana de dança, quando a gente começou, não tinha dinheiro para viajar, né? Porque era a América do Sul toda. Então, às vezes, a gente conseguia, assim, que um festival pagasse meia passagem, o outro pagava outra meia, o outro pagava outra não sei o quê, e a gente mandava para ir para a Bolívia, porque nunca ninguém na Bolívia tinha falado sobre associação em rede. A gente mandava um fulano para a Bolívia. Então, eu acho que, além das ações institucionais que estão fazendo são importantes, tem ações muito pequenas que dão um resultado brutal, especialmente hoje com as redes sociais. Então, foca também no pequeno, porque o pequeno dá muito resultado a longo prazo, mais no caso das redes. Né? Obrigada a todo mundo. Só deixar um contato. A gente não tem ainda um e-mail de grupo, nem blog, nada disso ainda. Então eu vou deixar o meu e-mail, alguém mais quer deixar? nicacosta9@hotmail.com, nicacosta9@hotmail.com. Tem o Control de Dança, que é um blog do André comigo e mais outras 3 colegas, Gabriela Alcofra, Helena Oliveira e Tatiana Clássica. E a Yara Cerqueira da Bahia.
Por lá também dá para falar com a gente. Mas eu ia brincar se a gente tivesse algum gatinho na plateia para deixar o telefone. Obrigada.